Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Hoje, nossa aula de filosofia. Podemos ser livres? A provocação inicial com a Estátua da Liberdade, símbolo da independência norte-americana. O nome já fala Estátua da Liberdade. Será que isso representa realmente a liberdade? Será que um Estado organizado representa a liberdade? Será que a lei representa a liberdade? Afinal, o que é liberdade? Podemos ser livres? Capítulo 14, né? Dentro dos nossos estudos sobre liberdade e felicidade. Primeiro capítulo 14. Vou dividir em duas aulas esse capítulo. Semana que vem eu posto uma outra aula e depois a gente continua no capítulo 15, que é felicidade. Liberdade e felicidade é o tema dessas próximas aulas. A liberdade e o mito grego. Na mitologia grega, haviam as divindades, as parcas ou as moiras, que eram as divindades que teciam o destino, a vida da pessoa. Elas que decidiam quando que o sujeito, o que queria fazer na vida e quando que a vida dele acabava, chegava no fim, morria. Então cortavam a corda, né, o tecido, a linha do destino e a pessoa acabava morrendo, né? A vida acabava. Então o destino da pessoa, o destino, até onde ela tinha que ir, era determinado pelas divindades, pelas moiras ou as parcas. O mito, a tragédia e a filosofia. Dentro da consciência mítica, há uma aceitação, de certa forma, do destino imposto pelas divindades, pelos deuses gregos, né? E a dependência de seus favores ou punições. Então, por isso, falta ao herói, dentro da mitologia grega, né? O herói, o semideus, que vai salvar o mundo de alguma coisa, de algum deus, geralmente é um deus brigando com outro, e tem um semideus ali que vai salvar tudo, um herói. Às vezes nele é humano também, é muito raro, mas geralmente pode ser humano. E existe um certo destino determinado pelos deuses. Então existe um determinismo religioso, mitológico, que diz ao indivíduo, você vai ser isso, você tem que fazer isso. Independente de para onde você vá, isso vai acontecer. Você foi destinado a salvar a humanidade, a salvar Prometeu do monte, a libertar isso, a derrotar a Medusa, é isso e aquilo. Então você está destinado a isso, não adianta correr. Você tem que fazer isso. Então existe um destino imposto pelos deuses. Na consciência trágica, que vamos dizer assim, que é um intermediário entre a passagem do mito à filosofia, a tragédia, só para deixar claro, tragédias são ações que independem da vontade humana, então algo da natureza, por exemplo, um furacão, um tsunami, uma tempestade, que isso independe da vontade do ser humano. Não foi a ação humana que gerou isso. Um drama é quando a ação do ser humano, o resultado dela, e aí prejudica, né? Acontece um problema por causa do ser humano. Por exemplo, um tsunami, uma falha geológica, e aí gera um terremoto na água, ondas enormes, e isso vai devastando cidades, etc. Isso é uma tragédia. O ser humano não pode evitar isso. Mas ele pode prever ali, usando a ciência e afastar as pessoas do litoral. O máximo que pode fazer, não dá para evitar. Diferente do drama. O drama, por exemplo, Brumadinho, Mariana, caiu a barragem, o ser humano não calculou direito, não fez a manutenção devida e caiu a barragem e matou centenas de pessoas. Logo, isso é um drama, porque a responsabilidade é da ação do ser humano. Na tragédia grega, que é o princípio da tragédia surge na Grécia, período entre o mito e a filosofia, há uma relação forte com os mitos ainda. O mito ainda está presente na tragédia, mas os autores eles destacam o papel dos heróis e as suas façanhas, como as obras de Sófocles, por exemplo. Então existe um determinismo do destino, mas o indivíduo tenta fugir desse destino, ele tenta buscar uma liberdade, ele tenta se afastar desse destino. Então, de certa forma, a gente percebe aí o princípio, né, da liberdade trazido à luz, né, pela tragédia grega. Édipo Rei é um exemplo disso. Na obra de Sófocles, Édipo Rei, conta-se que um rei, o senhor de Tebas, Laio, ele recebe uma profecia do seu filho recém-nascido, né, sobre ele, de um oráculo, um profeta lá, que o seu filho ele iria matá-lo e ia casar com a esposa dele, no caso, com a sua própria mãe. E aí o Laio manda matar o filho, recebe a profecia do oráculo, ele acredita e nem questiona, mas matar o filho, isso não acontece.
ele acaba sendo levado embora e adotado por uma outra família. E quando ele cresce, né, já adulto, um oráculo revela para ele seu destino. O destino dele era matar o seu pai e casar com a sua mãe. E ele não sabia que ele era adotado, então ele foge de casa para isso não acontecer. Olha a tragédia. Ele foge de casa para isso não acontecer, da casa dos pais adotivos. E no caminho que ele está viajando em direção a Tebas, ele encontra um sujeito lá, eles se brigam e ele acaba matando o cara. E ele era o pai dele, pai biológico, né? Que era Laia. E chega em Tebas, ele casa-se com Jocasta, uma viúva, que era a sua mãe. Então, percebe-se claramente que, por mais que ele tentasse fugir, o destino era inevitável. E aí, a todo momento, nessa obra de Sófocles, Édipo, ele demonstra a sua vontade de lutar contra o destino e tenta transcender e buscar a sua liberdade. Até um ponto que ele fura os olhos, ele se segue assim, eu não vou aceitar continuar nessa vida, eu não aceito isso para mim, então ele quer fugir do destino. A tragédia grega, ela traz à luz essa forte reflexão, esse desejo de autonomia, de autodeterminação, representa essa racionalidade nascente, né, da filosofia grega. O ser humano não quer ser mais movido pelos deuses, e sim quer ser movido pela sua própria vontade, pela sua autodeterminação, pela sua própria escolha. A tragédia traz claramente isso. Liberdade incondicional e livre-arbítrio. Então, somos livres ou determinados? Afinal, somos ou não somos? Existe uma força que determina o que somos ou escolhemos tudo o que somos ou que pensamos? Ao longo da história, há diversas perspectivas sobre a liberdade. Centenas e centenas. Uns descrevem como escolha livre, então tem as opções de escolha, sem influência nenhuma. Outros dizem que liberdade é poder pensar, agir por si próprio, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma influência externa. Na maior parte da tradição filosófica, não é toda a tradição, existem exceções, mas a maior parte, a liberdade humana é admitida como absoluta, entre aspas. Ou seja, sempre há alguma escolha, sempre há alguma liberdade. Então, ao longo da tradição filosófica, existe liberdade. Então, os filósofos, por mais que discordem entre si, concepções diversas, mas a liberdade, ela existe. Então, predomina na história da filosofia a ideia de que a liberdade existe. A área da filosofia que se dedica ao estudo da liberdade humana é a ética ou filosofia moral. Então, é a área que a gente está estudando, né? Então, a liberdade, esse conceito extremamente abstrato, parece uma coisa prática e simples, mas não é. Dentro da filosofia ele é complexo, sim, e bem complexo, deixar bem claro desde esse início dessa aula. Ele é um conceito complexo que vai variar de acordo com a história do pensamento, várias concepções. A gente vai ver aqui algumas principais, não veremos todas, claro, só algumas principais, e umas extremamente complexas, outras mais simples. Então, atenção na aula, peço encarecidamente, façam uma leitura do capítulo 14, 15. E não é só aquela leitura de olhinho assim, só olhar e deu. Não, leiam mesmo. Deu parágrafo, não entendeu, lê de novo. Eu tenho que ler e estudar mesmo, fazer um estudo do capítulo. Porque só a aula não adianta. A aula, ela esclarece, ela é esclarecedor, mas é a leitura e o estudo, materiais complementares, para você realmente compreender a temática de liberdade, amor, felicidade, porque são áreas complexas e só a explicação não basta. Estou deixando bem claro aqui, é preciso avançar um pouco mais, preciso estudar, ler, pesquisar sobre o assunto. E mesmo assim, você ainda não vai aprender muita coisa, porque é uma área, uma vastidão conceitual enorme. Mas faça isso, busque a verdade, busque a sabedoria. Liberdade incondicional, o que é isso? Então vamos começar lá com Sócrates, o primeiro filósofo antropológico que trouxe a filosofia para próximo do ser humano. Quanto mais buscamos o conhecimento, mais livres somos. Na visão de Sócrates, pensamento socrático Platão, o ser humano, através da maiêutica, ele vai relembrando, né? Teoria da reminiscência. Ele esqueceu de tudo, a alma esqueceu de tudo, ela saiu do mundo das ideias e caiu no mundo material. E nesse mundo sensível, material, ela esqueceu de tudo. Então é preciso, através do método socrático, a maiêutica, exercitar a razão e lembrando. Então o ser humano ele age mal quando ele desconhece o erro. Então errar, agir mal, significa desconhecer. O homem que pratica a virtude busca constantemente o bem e se aproxima dele.
Mas como que ele vai praticar a virtude se ele não a conhece? Ele precisa, através da filosofia, refletir, pensar, buscar sempre dentro da alma e libertar a alma cada vez mais para encontrar, né, autoconhecimento. Né? É o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você pratica o bem. Mas você conhece o bem, mais você pratica o bem. E aí logo você se torna mais livre. Então não é a liberdade que produz conhecimento. Na visão socrática, é o conhecimento que produz liberdade. Ó, o conhecimento liberta na visão socrática. Quanto mais você reflete, filosofa, usa o método da maiêutica, mais você reconhece a ignorância, busca a episteme, novos conceitos, e mais livre você se torna e age melhor. Na visão aristotélica, há uma liberdade incondicional, ou seja, a gente pode agir de uma forma ou de outra, independente de forças externas. Então a gente tem liberdade. Alguma liberdade a gente tem na visão do Aristóteles. Para ele, né, existem as paixões, que são forças que independem da escolha humana. O ser humano não escolhe as paixões, é natural. E existe a virtude, que aí sim é a escolha humana e total responsabilidade dele, que é uma disposição racional do homem para escolher agir pelo bem. E quanto mais ele age bem, melhor ele se torna. Então, eu tenho que praticar sempre o bem, porque assim eu me torno um ser melhor. Sempre refletindo e buscando a virtude, que é essa prática constante do bem. Encaminhando ao bem supremo, com a finalidade de encontrar a tal felicidade, na visão aristotélica. Na Grécia, deixar claro, essa observação, que o espaço da liberdade é a praça pública. Dentro da polis, existe também o espaço público, a política, o espaço público, e existe a praça pública, que em Atenas era a ágora. E é ali que é o espaço da liberdade, porque os demos, que são os iguais, eles discutem entre si os rumos da cidade. O espaço da necessidade determinista é o espaço da família, onde o chefe da família que exerce o poder sobre os demais. Na visão grega, tá, né? Pode soar isso muito machista, mas era como a família grega era instituída. O homem comandava a família, a mulher obedecia, os filhos obedeciam, os escravos obedeciam e deu pra bola. Ele era o chefe. Aí a palavra déspota vem daí. Tem os reis lá no período iluminismo chamavam o antigo regime de déspotas. Esses déspotas, esses reis absolutistas. Então, o déspota, no conceito grego, é esse mesmo. É o chefe da família. Ele tem poder sobre os demais. Ele tem poder absoluto sobre os outros. Então, isso só para deixar claro. Então, a liberdade é o espaço público. É o espaço da praça pública, é o espaço da política, na visão dos gregos. Livre-arbítrio. Vamos dar um salto histórico agora. Vamos sair do período grego. Vamos dar um pulo aqui para o período medieval. E a noção de livre-arbítrio, de liberdade interior, ela se desenvolveu com os primeiros filósofos cristãos, por volta ali do século V, depois de Cristo já, né? O livre-arbítrio foi um conceito desenvolvido por Santo Agostinho, no século V depois de Cristo, bispo de Hipona, ou Agostinho de Hipona, como queira chamar, onde afirma ser a faculdade da razão e da vontade. Então, Agostinho ele afirma que o livre-arbítrio é a opção de escolha. Você utiliza da vontade, da razão, para escolher. Para ele, né, ele é um filósofo cristão, existe o caminho para o paraíso eterno, pode chamar de céu, e o caminho do castigo eterno, que é o inferno. Então o homem ele tem a opção de escolher entre o bem e o mal. Existe o bem e o mal, e cada escolha tem a sua consequência. Ele usa a própria vida dele como exemplo. Ele tinha uma vida baseada no pecado, depois ele se afastou do pecado, escolheu o bem, e aí começou a seguir a prática do bem. Então Deus recomenda seguir os seus mandamentos, pois pois o que age segundo o pecado se afasta de Deus. Então se aproximar de Deus é seguir os seus mandamentos. Logo o indivíduo age bem e vai ter boas consequências no final da vida. Mas ele tem a opção de escolha. Ele sabe que isso vai acontecer. Agiu pelo pecado, vai ser condenado eternamente. Agiu pelo bem, pelos preceitos de Deus, vai ser recompensado eternamente. Isso é o livre-arbítrio, opção de escolha que o indivíduo tem. Seguir ou não o pecado. Para o Descartes, que já é idade moderna, ele acredita que livre-arbítrio é o domínio de si. Então, ou seja, o res cogitans, o ser pensante, que controla o próprio pensamento e controla o próprio corpo. O res extensa, que é o corpo. E até consegue controlar a própria natureza.
O Kant, século XVIII já, ele vai defender, Immanuel Kant, ele vai defender que livre-arbítrio é autodeterminação. Então, eu determino, o indivíduo que determina a si mesmo a sua própria lei moral, com base na razão, consciência. E ele busca, né, a boa vontade, não a simples vontade, mas uma boa vontade, uma lei universal de ação. Então, o livre-arbítrio é quando eu não sou influenciado pelos meus impulsos, pelas minhas paixões, mas eu, através da razão, eu imponho uma lei moral a mim mesmo. Vamos dar mais uma avançada. Pós-Kant, a gente tem ali Revolução Francesa e depois tem um autor, né? Surgem a ciência se desenvolve muito, Revolução Industrial, século XIX, e surge o positivismo, como uma forte área da ciência do século XIX. E de acordo com o determinismo científico, determinismo positivista, né, o título, de acordo com o determinismo científico, tudo o que acontece tem uma causa. Então, nada é sem causa. Então, existe uma regularidade nas causas. Ficou complexo. Exemplos. O calor dilata os corpos. Isso é inevitável. É uma causa. Se eu jogar energia ali, calor, energia térmica, vai dilatar os corpos. Ou, dependendo da quantidade de energia, eu vou até mudar o estado físico da matéria. Então, aumenta a temperatura, a tendência é passar para o estado líquido ou gasoso. Diminui a temperatura, a tendência é passar para o estado sólido. E isso é causa. Então, isso é inevitável. Isso é um princípio da natureza. Então, na visão determinista científica, tudo acontece em uma causa. Isso é inevitável. O positivismo de Comte, ele utilizou dessa perspectiva das ciências da natureza e aplicou isso nas ciências humanas e sociais. Segundo Comte, existem causas universais no desenvolvimento das próprias sociedades. O próprio espírito humano tem princípios universais de desenvolvimento. Por isso, o espírito humano teria passado por 3 grandes estágios. Espírito humano de forma social, né? As sociedades evoluíram em 3 grandes estágios. Toda sociedade passa por isso é determinado. Isso não dá para evitar. O estágio teológico, toda sociedade surge com princípios religiosos, e depois surge o pensamento filosófico, que é o estágio metafísico, e por último surge o estágio positivo, que seria a maturidade científica. O ser humano vai ser baseado na ciência. A ciência vai compreender as causas e logo pode prever as consequências das ações, das relações humanas e naturais. Então é uma compreensão da natureza social e natural. Para o seu discípulo, o Hippolyte Taine, toda a vida social depende de 3 fatores, na visão do Taine. É raça, meio e momento histórico. Então, são esses fatores que determinam a vida humana. Então, portanto, o ato humano não é livre, mas causado por fatores que ele não pode escapar. Então, ele não tem escolha alguma. Então, ele é determinado. A sociedade determina o indivíduo. Na visão do Auguste Comte, a natureza e a sociedade determinam o indivíduo. O máximo que a gente pode saber é compreender as causas dessas determinações. A gente pode prever os fenômenos, talvez até influenciá-los, controlá-los, mas isso ainda, o indivíduo está fora, ele não tem a força de agir sobre essa determinação da natureza. Ele não tem. Então ele está determinado. Determinismo científico ou determinismo positivista. Diferente do, é bom ressaltar aqui, diferente do determinismo mitológico. O determinismo mitológico, o seu destino está determinado. Então, fim, você tem que destruir o monstro tal, você tem que matar tal coisa, você tem que libertar tal pessoa. Por mais que você percorra caminhos diferentes, você vai chegar ali. Por exemplo, o Édipo Rei, ele fugiu de casa quando ele foi revelado pelo oráculo, mas ele achou que ele era filho deles, mas ele era adotado. E aí ele acabou cumprindo seu destino. Por mais que ele tomasse decisões diferentes, ele acabava cumprindo seu destino. Uma hora o destino ia encontrar ele. No determinismo positivista não existe destino. Existem causas determinadas. E toda causa tem um resultado. Então você consegue prever essas regularidades. A natureza dessa forma e a sociedade também dessa forma. Então não há destino predeterminado. Existem causas universais e que você pode... determinadas causas geram determinados resultados. E essas influências do positivismo ficaram só na ciência? Só na sociologia? Só na física, na química, na biologia, na matemática? Não. Influenciou demais a outras áreas das ciências humanas, inclusive a própria literatura também.
Então, o romancista francês, por exemplo, Émile Zola, ele trata em suas obras o ser humano natural, submetido às leis físico-químicas e determinado pelas influências do meio. Ou seja, determinismo. Ele destaca o determinismo nas suas obras. As ciências humanas sofreram muita influência do positivismo, principalmente a psicologia comportamentalista norte-americana, estadunidense, que reforçou a visão determinista e admite que o ser humano apenas tem uma ilusão de ser livre, mas desconhece as causas que atuam sobre ele. Então, e por mais que ele conheça as causas, ainda ele não vai conseguir controlar. Então, ele não é livre. A psicologia fala isso. É a psicologia comportamentalista norte-americana. O principal representante foi o estadunidense Skinner. Mas a gente pode até pegar na psicanálise, que é um século XX, mas a psicanálise ela deixa claro isso. Onde o sujeito ele tem um inconsciente, e é essa força do inconsciente que move o indivíduo. Por mais que exista o consciente, por mais que exista o ego, o superego, mas ainda o superego é muito mais fraco. O ego, o id é muito mais forte, é o impulso, o libido sexual é muito mais forte. Então percebe quem que me controla, na verdade? Eu escolho alguma coisa, eu sou movido pelo inconsciente. Então a própria liberdade é colocada em xeque aí, em partes, né? Pela própria psicanálise freudiana. Mas voltando aqui, os principais representantes desse pensamento positivista foi o psicólogo norte-americano, estadunidense, Skinner. Ele fez diversos experimentos com animais e parte fisiológica. Ele também escreveu o Oden Two, que é uma utopia, um livro utópico, onde os atos humanos seriam planejados e controlados cientificamente. Faz uma relação forte com o positivismo. Controla as causas, determina logo as ações são previstas. A própria obra, várias obras cinematográficas demonstram isso, né? Como o ser humano pode ser determinado pelo meio e a própria ciência pode controlar o ser humano. Então, liberdade. Existem as obras de investigadores como Sherlock Holmes. Você percebe ali, o Sherlock Holmes ele usa só da razão e faz ali e começa a descobrir o que aconteceu, investigar os casos. Então é um exemplo de como, compreendendo as causas, compreende as consequências. E agora vem o cara. Esse pensador ele é um sujeito bem complexo. O pensamento de Baruch Spinoza, ou Bento de Spinoza, na tradução. Ele vai fazer uma relação entre o determinismo e a liberdade. Outros autores já o fizeram. Os estoicos, lá por volta do século 3 antes de Cristo ao século 3, 2, 3 depois de Cristo, alguns autores já fizeram essa relação. Mas como o determinismo positivista, né? Claro que ele é antes do positivismo, mas como o determinismo ele vai se fortalecer muito mais na modernidade, influência das ciências, então essa teoria spinozana ela acaba sofre influência de outros pensadores, né? Descartes e outros pensadores. Mas ele vai tentar trazer uma nova visão de determinismo e liberdade. Embora cronologicamente ele está antes do positivismo, ele consegue explicar muito bem a relação entre determinismo e liberdade e esclarecer aí essas teses do positivismo antes mesmo de sua existência. Baruch Spinoza. O Spinoza ele foi um filósofo holandês do século XVII. Ele foi ali pré-iluminista, podemos chamar assim. Ele sofreu influência muito forte do racionalismo cartesiano, René Descartes, do epicurismo, da teoria de Epiteto, da corrente helenista, de forma geral, dos clássicos da filosofia. Para Spinoza, a liberdade não é livre-arbítrio. Liberdade não é escolher entre o bem e o mal. Até porque para Spinoza as coisas não existe bem ou mal. As coisas são. E o que é. Não é bem e nem mal, só é. Então não existe na visão de Spinoza bem e mal. Não há essa concepção para Spinoza. Então para Spinoza não existe dualismo. Pensamento platônico cartesiano, corpo e alma, não rola. Para Spinoza não tem. Não tem dualismo, não tem corpo e alma. Então olha a importância, já começa conceitos diferentes da nossa compreensão mais clássica da filosofia. Então não tem livre-arbítrio e não tem dualismo. Ele vai desenvolver uma filosofia extremamente racionalista, então é complexo que ele vai desenvolver, e
para explicar a natureza humana, Deus e a liberdade. Vou dar uma outra perspectiva a respeito disso. Primeiro, ele desenvolve o conceito de substância. Substância talvez sofra influência de Aristóteles. Substância é tudo aquilo que existe por si mesmo. É causa e efeito de si mesmo. Então sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Isso é substância. Existe uma única substância. Só existe uma, que é causa e efeito de si mesmo. Essa substância Spinoza chama de natureza. Então a natureza, ela é causa e efeito de si mesma. Essa é a única substância existente. Porque ela não é criatura. Ela é criadora de si mesma. Ela se auto-criou, se autodetermina. Isso é substância. Existe, dentro dessa substância da natureza, existem as extensões da substância. Então, o passarinho, o rio, a pedra, o ser humano, o cachorro, o gato, a árvore, etc. Tudo é extensão dessa substância natureza. Então, tudo é natureza. Conatos. Tudo que existe na natureza tende a se autopreservar, a se garantir a sua existência ao máximo possível. Tudo que faz parte da natureza tende à autopreservação. E essa tendência de autopreservação, ou potência de ser existir, podemos traduzir assim, Spinoza chama de conatos. Então, conatos é uma tendência de autoconservação, ou a potência de ser existir. Na visão de Spinoza também, essa natureza, substância, possui a sua extensão, ela é o próprio Deus. Então, Deus, na visão de Spinoza, ele não está separado, como a visão judaico-cristã, Deus está separado da natureza, ele é um ser separado, transcendente. O sendo religioso trabalha muito isso, ele é transcendente, está acima do homem e controla as coisas. E é um ser, uma figura antropológica, geralmente, está acima, Deus, o homem foi criado sem imagem e semelhança, e controla as coisas, está separado da sua criação. Então, Deus é uma coisa, sua criação é outra. Na visão spinozana, não. Deus é a própria natureza. Não existe separação, não existe dualismo. Não existe corpo e alma, não existe Deus e natureza. Existe Deus-natureza. Essa concepção é panteísmo. Então foi denominada de panteísmo, que Deus é a própria natureza. Aí vem os conceitos de imanência e transcendência, fundamentais para compreender os próximos conceitos de outros autores. Imanência é algo que é uma coisa só. Então, a natureza é uma coisa só. Tudo é natureza. Tudo faz parte, tudo é extensão da natureza. Por que para Spinoza não há transcendência? Pois afinal não existe separação entre corpo e alma. Corpo e mente é uma coisa só. Não existe separação em corpo e alma. Não existe separação Deus e natureza. Tudo uma coisa só. Então, para Spinoza, o ser humano e a natureza, tudo é imanente. Então, Deus é a própria natureza. Imanência. Não há transcendência. Não há um Deus separado do homem e da natureza. Então, nós somos extensão de Deus. Podemos chamar assim, Deus é a substância, a única substância que existe, e nós somos extensão, uma ramificação, uma extensão, uma ramificação de Deus. O homem é um ser passional, ou seja, movido por afetos, segundo Spinoza. Então, o que move os seres humanos são os afetos. Isso faz parte da essência humana. Somos seres passionais, movidos por afetos. E estamos em constante contato com os outros corpos, seja eles vivos ou não vivos. E esse contato entre os corpos ele chama de afecções. Então, as afecções são os contatos entre os corpos. Você acordou, chutou a quina da cama. Então, isso é um contato entre o corpo. Um contato entre o seu pé e a quina da cama. E você, nesse momento, você perde potência de ser existir. E aquilo causa dor, te deixa ruim. Logo, você perdeu o conato, você perdeu energia naquele momento. Então, aquela afecção fez você perder potência de ser existir. Logo, você ficou triste. Tristeza, passagem para um estado menos potente do ser. Diminuição da potência de ser existir. Alegria, aumento da potência de ser existir. Esperança é quando a minha potência de ser existir tem uma causa imaginária. Quando você imagina algo, uma ideia, e essa imaginação aumenta a sua potência de existir. Quando essa imaginação
diminui a potência de ser existir, isso é medo. Então, medo, uma causa imaginária que diminui a sua potência de ser existir. Quando você identifica algo como causa da sua alegria, por exemplo, quando você lê, você sempre fica alegre. Sempre que você lê alguma coisa, fica alegre. Logo, ou lê um tipo específico de livro, de conteúdo, Spinoza diz que você ama a leitura. Porque ler te causa sempre alegria. Logo, você ama. O amor é quando você aumenta a sua potência de ser existir e você tem consciência da causa. Você sabe o que aumenta a potência de ser existir. E o ódio é o oposto. Aquilo que diminui a potência de ser existir e você sabe a causa que diminui essa potência de ser existir. Dos desejos adequados, alegria, esperança, amor, surgem diversos outros, a tolerância, o respeito, etc. Dos desejos inadequados surgem o ódio, a raiva, a inveja, a cólera e etc. Então vai surgir todos os desejos inadequados. Os afetos são bons ou são ruins? Eles são. Não existe afeto bom e ruim. Existem afetos adequados e afetos inadequados. Então, na visão de Spinoza, os afetos são. Eles só são. Basta a minha compreensão que eu tenho sobre eles. Basta como eu permito que eles me afetem. Mas os afetos são. Deixa claro? Parece meio complexo? Dá uma voltada no vídeo e assiste de novo. Qualquer coisa, deixa a pergunta no comentário. E para Spinoza, liberdade e necessidade caminham juntas. Agora ferrou. Como assim, professor? Necessidade é determinismo. Liberdade é opção de escolha, é autodeterminação. Como que as duas coisas podem caminhar juntas? Não tem sentido. Nenhum. Tem sim, para Spinoza tem. Primeiro, tudo é natureza, tudo é substância. Somos extensão da substância. Quem que criou as leis da natureza? Quem que criou as leis do pensamento? Quem criou as leis da consciência? A própria natureza. Então, a natureza, ela criou para si as suas próprias leis de funcionamento. E isso é liberdade. Então, as próprias leis necessárias da natureza, como, por exemplo, vamos pegar a gravidade. A lei da gravidade, ela é uma lei necessária e livre, porque a natureza impõe a ela mesma a lei da gravidade. Não houve um Deus externo que impôs essa lei à natureza. Não, é a própria natureza que impôs ela mesma. Logo, a necessidade caminha junto com a liberdade. A natureza é livre porque ela obedece às suas próprias leis de funcionamento. O ser humano é parte da natureza, então o ser humano é livre quando ele tem consciência das próprias razões que o movem a agir. Ou seja, as razões naturais que o movem a agir. Quando ele compreende isso, logo ele é livre. Então, liberdade para Spinoza é mais uma questão de compreensão do que de ação. Mas vamos lá, vamos continuando. Então, necessidade e liberdade caminham juntos. Espero que fique claro isso. Porque a natureza impõe a si mesmo as suas leis de funcionamento. Por isso que é necessário o determinismo, porque as leis têm que ser assim, mas quem criou essas leis foi a própria natureza. Então, por isso, vamos pegar uma coisa mais prática. Então, eu criei uma lei moral para mim, que eu não quero roubar. Eu não posso roubar porque eu roubar errado, porque é horrível, eu não vou roubar e pronto. Eu determinei isso para mim. Aí, isso é uma lei. Eu não posso obedecer isso em momento nenhum. Então, o fato de eu obedecer essa lei determinada por mim mesmo é liberdade. A natureza da mesma forma. Então, se todos somos partes da natureza, se a lei foi criada pela própria natureza para ela mesma, porque tudo é extensão da natureza, necessidade e liberdade caminham juntas. A natureza determina suas próprias leis de funcionamento, por isso ela é livre. Talvez a única coisa livre é a natureza. O ser humano livre usa da razão para compreender as causas interiores que o movem. Precisa refletir, usar da razão. O que aumenta a sua potência de ser existir? Você tem que buscar aumentar a sua potência de ser existir. Isso é uma tendência natural. Você não pode agir na contramão da natureza. Ser livre é agir segundo a natureza e não contra ela. Ser contra ela é ser escravo, é ser movido por causas externas. O escravo é aquele que é movido por causas exteriores.
é movida pela preguiça, pela irresponsabilidade, acredita em forças externas, que nem existem, só acredita naquilo, mas ele nem tem como provar que existe. O sujeito que age segundo a natureza, a sua própria natureza, esse indivíduo, ele tem consciência da liberdade. Olha que forte a proposta de Spinoza. Pode-se dizer que liberdade é a compreensão do que se faz parte da consciência da própria natureza, que o homem é a extensão da natureza. Então, somos livres porque a natureza é livre e somos natureza. Somos extensões da própria natureza. Então, na visão de Spinoza, liberdade e determinismo, ou liberdade e necessidade, caminham juntas. Você é parte da natureza, você é parte do universo. Lembra que os gregos já falavam de cosmos? Então, cosmos é um universo ordenado, harmonioso, onde cada um tem uma sua função. Então, o Spinoza está dando uma nova roupagem muito mais abstrata e mais reformulada a respeito do conceito de cosmos. É natureza. Deus é natureza, substância, é a única que existe, somos extensão da substância e logo somos livres por necessidade. Então, necessidade e liberdade caminham juntas. E eu fico por aqui, porque já falei demais e a aula já ficou bem complexa. Espero que vocês ampliem os conhecimentos, estudem mais, leiam e estudem o capítulo 14, no primeiro momento, né? Expliquei hoje, foram poucas páginas, mas leiam o capítulo 14. Próxima semana eu continuo com a teoria aí, de liberdade de Sartre, entre outros. Fenomenologia e depois o existencialismo, para depois a gente partir para o tema da felicidade, que aí é menos complexo, vamos dizer assim. Então, filosofia e liberdade são conceitos extremamente abstratos. Então, espero que reflitam e que isso proporcione em vocês uma maior compreensão da vida e do ser humano. Ótimos estudos e respondam à atividade que segue para vocês lá no Google Classroom.